E aí, eu vim resolver mais uma questão do I. E essa questão aqui é uma questão dissertativa, ou seja, não tem alternativa para marcar, basicamente você só tem que escrever a resposta. Eu ia gravar duas questões hoje, só que eu vou gravar só essa aqui e eu vou tentar explicar direitinho tudo, basicamente todos os processos envolvidos para resolver essa questão. Eu não vou demonstrar nenhuma fórmula, porque senão vai ficar muito grande, mas eu vou explicar direitinho, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber aqui é a propriedade de potência. E a principal que eu vou marcar aqui vai ser algumas que eu vou listar aqui, vai ser essa aqui, ó, a primeira. É a seguinte. Ou seja, basicamente eu escrevi foi o seguinte, assim, se você tem um A elevado a M vezes um A elevado a N, isso aqui é igual a elevado a M vezes mais N. Ok? Basicamente é o seguinte, bases iguais elevadas a expoentes diferentes é igual a base somando os expoentes. Ok? Essa propriedade vale a ida quanto vale a volta, ou seja, se tem a soma dos expoentes, eu posso abrir num produto, ok? Então, ok, vamos para outra propriedade que fala o seguinte. Ok, basicamente o que diz é o seguinte, nessa propriedade aqui, ela diz que eu posso fazer a distributiva do expoente nos dois e voltar para esse estado aqui. Ou seja, se eu tenho A sobre B, eu posso escrever isso como A sobre B elevado a X tudo. Ok, basicamente é só isso aqui que isso aqui diz. É bem tranquilo essa propriedade. E a terceira é sobre logaritmo, que fala que eu já fiz, que eu falei em outro vídeo, mas é importante falar isso sobre quando que mantém uma igualdade de logaritmo, uma equação logarítmica. Basicamente é o seguinte, se eu tenho uma base que está entre 0 e entre 1, a propriedade inverte, ok? Então basicamente se eu tenho A é maior do que 2, se o A for um número entre 0 e 1, aplicando um logaritmo eu fico com a seguinte equação. Ok, basicamente é só isso. Essas três propriedades que eu preciso. Então vamos lá, vamos resolver a questão aqui. Deixa eu reescrever isso aqui embaixo. Ok, basicamente eu posso usar a primeira propriedade aqui, ó. É só pensar que esse número aqui é um número. Esse é o N, ok? Só que tá com sinal negativo, então eu posso abrir da seguinte forma. Ok, então basicamente é isso, porque eu posso usar a primeira propriedade para somar esses expoentes aqui. Então, por mais que seja um valor negativo, eu posso considerar como se fosse um valor positivo, só que não é, entende? E lembrando da propriedade também, é importante eu botar aqui, que é a seguinte, a quarta propriedade. Se eu tenho A elevado a menos 1, isso aqui vai ser igual a 1 sobre A. Ok? Então basicamente eu vou usar isso aqui, então vai ficar o seguinte. Agora eu vou multiplicar ambos os lados da inequação 4, porque como 4 é um número maior do que 0, a inequação não vai alterar o sentido, porque numa inequação, se você multiplicar por um valor negativo, muda o sentido, mas como o 4 é um número positivo, então eu posso multiplicar tudo por 4, então vai ficar o seguinte. Agora eu vou dividir tudo por 3 elevado a 4x. Ou seja, eu vou dividir tudo por esse termo aqui. E lembrando que 3 elevado a 4x é um número positivo. Por mais que o x não seja um número positivo, como ele está multiplicado por 4, vai dar um número negativo, mas como é o 3 elevado a esse número, não tem como dar um número negativo, porque o 3 é um número positivo. Não tem como um expoente ser um número negativo, porque é por causa dessa quarta propriedade aqui, ó, que diz que quando toco um expoente, só basicamente inverto a equação e não simplesmente vira um número negativo. Ou seja, o que eu falei foi o seguinte, ficou um pouco confuso, mas basicamente o que eu falei foi o seguinte, se eu tenho 3 elevado a menos 2, isso aqui não vai dar menos 9, não vai dar isso, vai dar exatamente 1 nono, ok? Basicamente foi isso que eu tentei explicar. Desculpa se ficou um pouco confuso, mas foi isso que eu quis dizer. Então eu posso dividir ambos por 3 elevado a 4x, que não vai mudar em nada, ok? Então fica o seguinte, fica da seguinte forma. Ok, então basicamente o que eu vou fazer aqui, nessa parte aqui, vai ser usar essa segunda propriedade aqui, ó. Que eu posso colocar o x entre o parênteses e multiplicar como se fosse fazer distributiva. Então vai ficar o seguinte, 4. Ou seja, basicamente se eu multiplicar, se eu fazer distributiva aqui agora, vai voltar para esse mesmo estado aqui. Só que como eu não preciso fazer isso, então basicamente eu só usei essa propriedade para manipular e poder aplicar logaritmo, ok? Agora a gente vai ter que desenvolver esses termos aqui, ó. Quanto é 4 ao cubo? 4 ao quadrado é igual a 16, ok? Você concorda comigo? Você concorda que 4 ao cubo nada mais é que 4 ao quadrado vezes 4? Então vai ficar 16 vezes 4. Isso aqui vai dar igual a 64. E 3 a quarta é a mesma coisa. 3 ao cubo, para você que sabe, 3 ao cubo é igual a 27. E você concorda que 3 a quarta é igual a 3 ao cubo vezes 3? Porque eu somo os expoentes. Isso aqui dá 81. Então, basicamente, essa fração aqui equivale a seguinte. Agora eu tenho que aplicar o logaritmo. Só que a base do logaritmo vai ter que ser 64 sobre 81. Só que, como eu falei aqui, ó, olha essa propriedade aqui, ó, essa terceira propriedade, olha aqui, ó. Basicamente, o A é um número entre 0 e entre 1.
Porque 64 dividido por 81, como o denominador é maior do que o numerador, esse número aqui dá um número entre 0 e 1. Então por isso que quando eu aplicar logaritmo nessa base aqui, eu vou ter que inverter a igualdade. Então basicamente aplicando logaritmo nesse aqui, eu vou ter o seguinte. Ok, então basicamente o que eu vou ter que fazer aqui? Eu coloquei esse sinal aqui só para vocês falarem, não, tem que inverter. Então ok, eu vou inverter isso aqui, pronto, agora sim tá certo. E eu vou dar um peteleco nesse aqui, usando a propriedade de logaritmo que eu já falei em diversos vídeos, que é a propriedade do peteleco. Então basicamente isso aqui vai descer, e isso aqui como são logaritmo de mesma base, mesmo logaritmando, isso aqui dá 1. Isso aqui dá 1, porém como isso aqui desceu, então fica aqui o x, deixa eu botar aqui embaixo. O x é menor do que logaritmo de 4 na base 64 sobre 81. Então eu posso escrever isso aqui no intervalo, que vai de o intervalo aberto aqui, entre menos infinito e logaritmo de 4 de 64 na base 64 sobre 81. E tá aberto aqui também porque tá com o taco aberto aqui. Então basicamente é essa a resposta. Ok, eu espero que tenha ficado claro. Essa explicação. Eu tenho enrolado um pouco, talvez, porque essa questão não é uma questão fácil, por mais que o enunciado seja bem direto, não é uma questão muito fácil, porque usa muito conceitozinho e tal. E pra quem tá um pouco incomodado, eu posso usar a propriedade de peteleco aqui também, ó. Vou botar 2, que multiplica 2 aqui, porque fica 2 ao quadrado, que é 4. Então, basicamente, essa é a resposta final, ok? Então, é isso. Valeu. Espero que vocês continuem ajudando e até a próxima.